Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast, Diálogos, do Centro Universitário Farias Brito. E nós estamos gravando esse podcast no dia 8 de setembro. Ontem foi o dia 7 de setembro, o Dia da Pátria, né? Nós estamos aí lembrando e comemorando os 203 anos de independência do Brasil. Então é sempre um momento importante da gente lembrar da nossa soberania, da democracia, da liberdade, né, que nós conquistamos em relação a Portugal, porque o Brasil até então era uma colônia portuguesa. Então é sempre bom a gente comemorar e lembrar. E algo importante na história do nosso país é que também nós estamos hoje lembrando os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil participou, enviou tropas, né? A Força Expedicionária Brasileira teve um papel decisivo ali nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. É bom sempre a gente lembrar desses nossos heróis. E para isso, nós convidamos o general Lima Verde, ele que foi comandante do Colégio Militar, comandante da 10ª Região Militar, até poucos dias atrás, poucos meses, era o presidente do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, meu colega no Instituto do Ceará, para minha honra. E, general, eu sei que você gosta muito da história militar, né? A história da participação das nossas Forças Armadas, na história do Brasil, na história mundial, e por isso eu o convidei aqui. Eu queria fazer essa primeira pergunta. O que foi mesmo a FEB? O que era? Por que se montou esse agrupamento e se enviou a FEB para a Itália, para a Europa? Em que momento? Por que isso foi importante para o Brasil e para o mundo? Inicialmente, meu confrade Arthur Bruno, é uma satisfação estar aqui no seu podcast, né, do Grupo Farias Brito. É sempre uma satisfação encontrá-lo, né, de modo que falar sobre a Força Expedicionária Brasileira também para mim é muito prazeroso, porque esse ano de 2025, referenciando a 1945, a FEB, como nós chamamos, completou seus 80 anos de participação, das suas vitórias na Europa, né? Quando, na invasão da Normandia, os exércitos americanos, os ingleses, os principais aliados, né, concentraram seus esforços ali na França. Sim. E a Itália ainda estava sob a mão das tropas alemãs, das tropas nazistas. Então, o 5º Exército americano ele não tinha divisões suficientes para romper a chamada linha gótica, que era uma linha defensiva apoiada na cadeia dos Apeninos. Certo. Então, ele fez uma sondagem para o Brasil, né, como país sul-americano, o maior país sul-americano, se nós teríamos condições de enviar uma divisão. Uma divisão, aproximadamente 25 mil homens. Certo. O Exército, né, o Brasil, o país, aceitou o desafio, né, e, através de 5 escalões, foi enviando o pessoal até completar os 25 mil homens, né? Então, essa foi a razão, vamos dizer assim, pela qual o Brasil foi envolvido. Obviamente que um dos fatores desencadeadores dessa vontade, né, do país participar foi o torpedeamento de navios mercantes brasileiros, né, que, quando os aliados sentiram a necessidade de atuar na África, que também estava dominada pelos italianos e pelos nazistas, sim, né, os americanos, os aliados, particularmente os Estados Unidos, fizeram o Brasil, Natal e até Fortaleza como um ponto de apoio para as operações na África. Perfeito. E os submarinos alemães passaram a atuar nesse cotovelo do Atlântico, vamos chamar assim, e torpedearam muitos navios brasileiros. Isso causou um grande clamor popular que desencadeou também a entrada, motivou a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Teve aí o estilo da própria sociedade brasileira que entendeu que o Brasil tinha que participar da guerra enviando tropas. Perfeitamente, perfeitamente, né? Teve torpedeamentos aqui na área de Sergipe, muitos náufragos apareceram nas praias mortos e alguns sobreviveram, muito poucos, né? Então isso deu um grande clamor popular. Se nós formos fazer uma pesquisa nos jornais da época, de 42, né, vamos encontrar os torpedeamentos, que não é bem o assunto que eu vou tratar aqui. Perfeito. Eu não sei os detalhes, né, porque o meu assunto é mais a Força Expedicionária Brasileira. General, certo? O Brasil não tem uma história assim, de participação em grandes conflitos mundiais, não é? Tivemos ali a guerra da Tríplice Aliança, ali a Guerra do Paraguai, 1864, 1870, né?
foi talvez assim, um grande conflito que o Brasil participou. Mas ainda na época do Império, né? Então, praticamente quase 100 anos depois, o Brasil envia a FEB para a Itália. Como é que foi a preparação dessa nossa tropa? Porque nós não estávamos preparados, talvez não tivéssemos armas, bem armados, né? Treinados para uma Segunda Guerra Mundial. Como é que isso aconteceu? Perfeitamente. Como você bem frisou, essa última nossa participação nesse conflito bélico de grande envergadura foi na Guerra da Tríplice Aliança, né? 1864 a 1870. Né? São mais de 150 anos passados. Outra coisa, no começo do século XX, né, o Brasil sofreu muita influência da chamada Missão Francesa. A França tinha ganho a Primeira Guerra Mundial, juntamente com seus aliados, e nos influenciou bastante. Né? Tá. E, ao eclodir a Segunda Guerra Mundial, a grande potência emergente, né, que surgiu desde o final da Primeira Guerra Mundial, foram os Estados Unidos. Isso. E os Estados Unidos tinham uma outra doutrina, né, de emprego. Né? Então, nós tivemos que fazer uma adaptação, né, quando o Brasil concordou, aceitou, né, de participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né, integrando um 5º Exército Americano, lá na Itália, né, sob o comando do general McClellan. Nós tivemos que nos adaptar, tivemos que mandar oficiais para os Estados Unidos, fazer um mini curso de Estado-Maior, conhecendo a nova doutrina, organizamos nossos regimentos, né, que são praticamente, hoje seriam chamados de brigadas, na ordem de 3.500 homens. Então, basicamente, nós mandamos 3 regimentos de infantaria, né, e tanto que a tropa combatente era chamada de Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária. Nós ficamos em condições de mandar uma 2ª divisão. Essa 2ª divisão já estava sendo preparada, mas ficamos só na primeira mesmo. Né? Então foi só infantaria? Um regimento de infantaria desse, com 3.500 homens, tem apoio de artilharia, tem um esquadrão de cavalaria também apoiando, tem a parte logística toda, intendência, tem a parte de manutenção, material bélico. Né? Então, essa preparação, eu diria que foi muito difícil. Né? Os uniformes, o teatro de operações, né, nós alegamos tudo isso, né, sabíamos disso, então essa parte logística foi toda provida pelo Exército Americano. Armas, né? Também? Armas, inclusive armamento. O nosso armamento era ainda o fuzil modelo 1908, né, um Mauser, um alemão, um fuzil de retrocarga, como nós chamamos, né, com 5 tiros num carregador, manualmente. Aí nós recebemos lá na Itália, né, quando o Brasil se deslocou, o primeiro escalão para a Itália, ele permaneceu ainda por volta de 40, 45 dias, fazendo um adestramento com o material. Né? Nós desembarcamos em Nápoles, de Nápoles seguimos... No sul da Itália, né? No sul da Itália, seguimos para Staffoli. Né? Esses caminhos da Itália, existe um roteiro turístico, assim, vamos chamar assim, turístico-militar, que eu tive o prazer de fazê-lo em 2022, muito interessante. Então, eu estive lá no acampamento da FEB, em Staffoli, né? Um local muito sombreado, umas árvores muito grandes. Então, neste local, o Exército Brasileiro recebeu o armamento, recebeu os equipamentos, as roupas, inclusive os abrigos, né, contra o frio. Perfeito. Nós não tínhamos nada disso. Né? Sim. O Jeep, na época, né, que foi lançado praticamente na Segunda Guerra Mundial, era milhares e milhares de jipes eram vistos desembarcando na Itália. Né? O Brasil recebeu todo esse suprimento. E começou, vamos dizer assim, o seu batismo de fogo, né, vamos dizer assim, foi numa frente ainda pouco secundária para depois ser deslocado para o eixo principal. Nós estamos falando aí, general, 1944, as tropas foram enviadas já em 1944. A tropa seguiu para lá, né, em junho de 44, né, logo depois do desembarque da Normandia, julho de 44. Né, o desembarque da Normandia foi 6 de junho de 44. Né? Perfeito. Então, nós embarcamos em 44, então no mês de agosto e setembro, tivemos os primeiros embates, né, ainda numa região secundária, fazendo limpeza, limpeza que eu me refiro eliminando resistências ainda que porventura existissem. Né? Assim tivemos Camaiore, Soprasasso, Monte Prano, foram umas vitórias ainda com somente um regimento de infantaria do primeiro escalão. Né? Depois foi que juntaram mais 2 regimentos, e que o Marechal Mascarenhas de Moraes, grande comandante das tropas brasileiras. Exatamente, né? Foi voluntário, né? Nunca
esmoreceu, né, muito preparado, né? Então, o Marechal Mascarenhas comandava a 7ª região aqui no Recife, quando ele foi escolhido, né, escolhido, designado, né, para comandar a FEB. Né? Nós estamos falando, general, então, do Exército, né? Como você colocou muito bem, várias forças do Exército, né? Certo. No caso, infantaria, artilharia, cavalaria, né? Intendência, são as chamadas forças do Exército, mas Marinha e Aeronáutica participaram também, não? Ou só Exército? Não, não. Quando nós estamos falando de FEB, nós estamos falando da tropa do Exército, né? Tá. E como apoio, tínhamos uma esquadrilha de aviões, né? 50 e poucos aviões que nós recebemos, o P-47, né? É a Sentapua, aquele grupo de aviação. Sim. Mas esse grupo de aviação, Sentapua, ele era integrado a um grupo de aviação norte-americano, que recebia missões de interdição que é destruir pontes, destruir eixos de suprimento dos alemães, do exército alemão, né? Também do exército italiano. Ele ficou assim, o seu emprego operacional estava na mão dos americanos, não estava na mão do Marechal Mascarenhas. Por isso que nós diríamos, né, que a FEB não teve um componente aéreo próprio. Porém, ela tinha o apoio, vamos dizer assim, um apoio aproximado, não um apoio direto, quando precisava. O esquadrão de ataque, né, o grupo de aviação do Sentapua, foi empregado em várias missões, né? E algumas coincidiram com a FEB. Muito bem. General, nós estamos falando aqui de tropas brasileiras que foram enviadas à FEB em 1944, e naquele período ali, a Itália já estava quase que derrotada, porque o Mussolini tinha fugido para o norte, depois acabou sendo assassinado, e os alemães, é importante destacar isso, porque muita gente pensa que os brasileiros eles foram combater os italianos, que a Itália era aliada da Alemanha. Mas, na verdade, ali, aquela região, as tropas eram alemãs que estavam ali dominando aquela região, e nós combatemos, portanto, os alemães, que era o exército mais preparado do mundo naquele período, fortíssimo, bem armado, não é isso? Perfeitamente. E, como você ressaltou, a Itália estava numa frente secundária, porém, a Itália tem uma cadeia de montanhas que praticamente atravessa ela no sentido da bota. Os Apeninos, né? Os Apeninos. Então, os alemães, nas operações militares, né, você precisa de 1/3 do seu efetivo para fazer uma defensiva. Para atacar, você precisa de 3, para defender, só precisa de 1 homem, multiplicando isso pelo efetivo, né? Então, você vê que o exército alemão tinha ali divisões experientes, né, que ele trouxe, inclusive, do norte da África. Quando houve o Afrika Korps, se retirou da África, né, ele não foi destruído, ele remanejou o pessoal. Então, ali tinham divisões veteranas, né, e eles se prepararam, né, quem visita lá hoje, você ainda vê vestígios da linha gótica, bunkers, né, de concreto, né. Eles usavam um canhão famoso, né, o canhão 88 milímetros, antiaéreo. Ele usou contra tropas terrestres. Imagina o estrago de uma arma com um calibre de 8,8 centímetros, né, 88 milímetros, contra uma tropa terrestre. Então, fomos muito castigados, né, nessa linha gótica, porque as alturas eram grandes, né, eles prepararam muito bem essa posição defensiva. Então, a FEB incorporou-se ao 5º Exército Americano com a missão, ainda no ano de 44, de romper a linha gótica, né, porque a ideia era que que Bolonha, que fica logo depois, fosse conquistada antes do Natal de 44, o que não aconteceu, né? O que não aconteceu. Perfeito. Né? Perfeito. General, nós aqui de Fortaleza temos 2 bairros, que é o Montese e o Monte Castelo, que foram dados esses nomes em homenagem a vitórias que nós tivemos lá na Itália. Eu queria que você pudesse falar sobre isso, porque isso é interessante. Nem todo mundo aqui sabe o que é Montese e o que é Monte Castelo. E como me parece que as nossas tropas, elas rapidamente se adaptaram, e o soldado brasileiro se tornou um soldado extremamente combativo e respeitado, né? Na Europa, inclusive pelos próprios alemães. É isso mesmo? Como é que foi essas batalhas? Perfeitamente. Quando o Exército recebeu esse novo setor, né, a cavaleiro dessa rodovia, chamada Rodovia 64, que dirigia-se para Bolonha, ou seja, o eixo principal, né, o Exército
brasileiro, a primeira divisão de infantaria ficou ao lado da 10ª divisão de montanha americana. Né? Aí houve, então, o primeiro grande obstáculo era Monte Castelo. Monte Castelo, até hoje, né, é uma montanha respeitada. Ela foi toda desmatada na época, né, foi retirada todas as vegetação, ou seja, um campo, né, dominado com uma planície, dominada por aquelas alturas, e com essas fortificações da linha gótica no seu interior, né, de modo que foi dificílimo. Né? E, nesse momento, nos primeiros embates, né, a conquista de Monte Castelo, tivemos que ser realizados 4 ataques. Né? Nos primeiros ataques, não houve... o planejamento era feito pelo 5º Exército americano, né? E a gente dividia a responsabilidade com essa tropa da montanha, a 10ª Divisão de Montanha. Né? Então, nos primeiros embates, tivemos vários fatores adversos. Por exemplo, choveu muito na época, na véspera. Né? No dia do ataque, o tempo fechou, não podia ter apoio aéreo, não havia visibilidade para apoio de fogo da artilharia, mas como nós tínhamos que fazer o ataque planejado, fazia-se a tentativa, não obtinha êxito, retraía, voltava para a posição original, claro que morria gente, foi morrendo gente, né? Nós vamos depois dizer quantos morreram aqui. Né? Houve esse primeiro ataque por volta de novembro de 44, 15 dias depois houve uma nova tentativa. Depois chegou o inverno, né? Aí o inverno paralisou. Né? Nós tivemos casos de combatentes que ficaram na terra de ninguém, vamos dizer assim, insepultos, né? Congelados pela neve, só fomos resgatá-los quando houve o combate final, que foi no dia 21 de fevereiro. Certo. Então, em 21 de fevereiro, realmente o planejamento foi feito pelo Brasil, né? A Brigada de Montanha, a divisão de montanha recebeu um setor específico, nós atuamos em frente a Monte Castelo com o máximo de tropa previsto pela doutrina, e levamos o quê? De manhã até 11 horas da manhã, 11 e pouco da manhã, conseguimos lograr êxito nesse Monte Castelo. Né? Depois de Monte Castelo, aí sim, houve um certo aproveitamento do êxito, mas nos deparamos com uma localidade que tinha sido já evacuada, estava ocupado por tropas alemães, né, que era a localidade, a comuna de Montese. Então, em Montese foi um combate muito cruento, porque foi casa a casa. Né? Tem até declarações do general comandante da tropa americana que disse assim: o Brasil deu uma verdadeira aula de combate em localidade. Né? Foi um combate muito difícil. E já foi em abril, né? Isso eu estou falando, 21 de fevereiro. Abril de 45. Abril de 45, né? 21 de fevereiro de 45 foi a tomada de Monte Castelo. E em seguida, no aproveitamento, fizemos o ataque a Montese. E na jornada de 14 e 15 de abril, nós tomamos Montese. Né? Os pracinhas que participaram dessas 2 jornadas, e alguns pracinhas que nem chegaram a ir à Itália, mas estavam mobilizados naquela 2ª divisão que iria para lá, cearenses, né, tiveram essa iniciativa de apresentar aqui à cidade, às autoridades do município, o batismo dos bairros, né, primeiramente com o bairro de Montese, que era o Ximenes, né, o doutor Ximenes, que era um dentista, um ex-combatente, uma pessoa muito vibradora, propôs, porque o bairro de Montese, famoso pela sua água, né, era conhecido como Pirocaia, a água da Pirocaia. Né? Então, um nome indígena, muito tradicional, mas recebeu, então, essa homenagem por ter sido a batalha mais cruenta. Né? E, por similitude, o bairro de Monte Castelo também recebeu isso. Né? Perfeito. Após essas 2 vitórias de Monte Castelo, em fevereiro de 45, e Montese, praticamente entramos numa fase do aproveitamento do êxito, que mais à frente eu vou contar como é que foi esse aproveitamento do êxito. Pronto, tá? Era isso que eu queria entender. Porque, veja, nós estamos falando aqui de abril de 1945, quer dizer, a guerra ali na Europa vai até maio, né? 8 de maio, né? O dia da vitória. Dia da vitória. Pois é. Como é que foi esse final? E qual foi, digamos assim, o resultado das nossas tropas? 25 mil foram enviados para lá.
E cearenses, você tem esses números, general? Os cearenses já nessa primeira leva? 357 cearenses, lá ali onde era o 10º Grupo de Artilharia. Sim. Foi inaugurado este ano, né, um espaço cultural chamado Museu da Força Expedicionária Brasileira do Ceará. Beleza. E da artilharia, né? Então lá nós temos mapas, temos tudo, até está aberto ao público, né? Perfeito. É uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, né? Aqui da FEB, né? Nós perdemos lá na FEB 13 oficiais, 430 praças, e da Força Aérea perdemos 8 militares da FEB, então um total de 451. A Itália nos cedeu, né, um lote de terra, aproximadamente de 1.600 metros quadrados, na cidade de Pistoia, que ficava um pouco mais para trás, né? Então, aí foi criado o Cemitério Brasileiro de Pistoia. Esses 450 e poucos homens foram enterrados lá. Somente na década de 60, já quando, se eu não me engano, no governo Juscelino Kubitschek, o Brasil repatriou todos os restos mortais, né, desse pessoal que estava lá em Pistoia. Porém, lá na Itália, permanecem as lápides onde estavam enterrados, permaneceram as lápides lá, né? Ficou um campo santo, vamos chamar assim, né? A Itália não pediu o terreno de volta, continua lá, e foi transformado num monumento votivo ao soldado brasileiro. É um monumento perene, né, ao soldado brasileiro. Tem uma outra arquitetura, foi feito já alguma coisa, tem a bandeira do Brasil permanentemente hasteada. Eu estive lá em 2022, muito bonito. Né? E lá tem um mural também com todos os nomes dos participantes que tombaram lá na Itália, né? Certo? Agora, feridos, acidentados, né, em ação de combate e ainda em deslocamento, as estradas lá de barro, né, na cor de, vamos dizer assim, nas montanhas, neve, né? Neve, gelo, escorregadia, o brasileiro não tinha costume, né? Sim. Então, a quantidade de gênero, a tonelagem de suprimento logístico que era necessária, munição, comida, tudo, né? Tudo, né? Roupas, tudo trafegava por estradas péssimas, né? Então, nós tivemos vários acidentes, né? Acidentes com queda de veículo, de barrancos, né? E perdemos bastante gente, perdemos, acredito, mais de 100 pessoas vítimas de acidentes. Os acidentados, feridos em ação e acidentados, chegaram a 1.145, sendo que somente 500, vamos dizer assim, 487 em combate. O restante, quase 900, foram acidentados, né, acidente com armas, acidente com veículos, né? Essas coisas todas, né? Sim. Doenças também, algumas doenças, né? Então. O soldado ficou na trincheira durante o inverno, né? E houve uma parada, né? Depois do último ataque a Monte Castelo, em dezembro de 44, até fevereiro, o inverno foi rigorosíssimo nesse ano, na Itália. Então, o homem ficava dentro da trincheira, úmida, né? Neve degelando, água, né? Era o chamado pé de trincheira, né? Muita gente era amputado por vezes, né? E nesse período, só a ação que continuou foi através de patrulhas, né? Somente patrulhas. Mantinha-se um patrulhamento para verificar se o inimigo estava saindo das suas posições, poderia haver algum contra-ataque, alguma coisa, né? Mas não houve. Não houve, né? Houve muito entreveros assim, de patrulhas, né? As patrulhas tentavam localizar onde estava a posição inimiga, eram repelidos, morria gente lá, morria gente cá, né? Mas foi um período bastante difícil, né? General, você até falou recentemente, falou agora há pouco tempo, tem um termo que se usa, as pessoas assim, os mais jovens talvez não usem mais, mas você citou uma frase interessante, senta-pua, né? É tipo assim, olha, vai frente, ataque, senta-pua, que é justamente essa frase que dizia das nossas aeronaves nos ataques que eram feitos a alvos inimigos. Mas tem uma outra frase também, que eu não sei se é dessa época, que é a cobra vai fumar. Eu queria que você explicasse como é que surgiu isso, a história da cobra vai fumar. Perfeitamente. Foi o seguinte, quando você como grande professor de história que deve saber, mais do que eu, que
na época que o Brasil estava para entrar na guerra, havia gente simpatizante dos alemães. Isso. Então, a própria mídia, né, quando começou a ouvir falar que o exército brasileiro, que o Brasil ia mandar uma tropa para combater na Segunda Guerra Mundial, uma pessoa que eu não sei o nome, nem sei se existe esse registro, Sim. foi cunhado uma frase assim: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar uma tropa para a Itália para lutar contra os americanos, né? Então, quando a tropa... Isso ficou marcado no coração, na mente dos brasileiros, né? Então, quando nós chegamos lá, que começamos a entrar em combate, uma determinada pessoa, que eu também não me recordo quem foi, disse assim: olha, para aqueles que não acreditavam que uma cobra poderia fumar, a cobra está fumando. Né? E aí partiu-se para o principal. Fizemos o quê? Foi feito um desenho, né? Um desenho com uma cobra fumando. Um cachimbo, né? Um cachimbo fumando. Está aqui, eu vou mostrar aqui, eu trouxe aqui uma moeda para mostrar. Né? Está aqui o distintivo da Força Expedicionária Brasileira. Está aqui. A cobra fumando. A cobra fumando, né? Então, em cima foi colocado o nome Brasil, a cobra numa posição de ataque, né? Não é uma cobra lerda, cobra deitada, a cobra numa posição de ataque, de bote, e com um cachimbo na boca fumando. Então, esse lema a tropa passou a usar no distintivo, foi feito esse distintivo e colocado na blusa. E até os americanos diziam assim: olha as cobras fumantes, né? As cobras fumantes, né? Porque eles eram realmente, vamos dizer assim, destemidos, né? Porque o pessoal, gente muito humilde, o Ceará contribuiu com 357. Perfeito. Lá nesse museu que eu falei, nós temos o nome de cada um, né? Podemos até destacar, por exemplo, o Sargento Hermínio. Né? O nome da avenida. Sargento Hermínio é um sargento que participou da Segunda Guerra Mundial, né? O Sargento Hermínio, né? Tombou em combate, inclusive. Né? Nós tivemos o nosso antigo presidente do Ceará, o general Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira, general Tácito, né? Ele era capitão, ele foi para a Itália e participou. Castelo Branco também, né? O Castelo Branco era tenente-coronel Castelo Branco, muito amigo do Marechal Mascarenhas, né? Foi levado para ser o oficial de operações, a pessoa que foi o cérebro da manobra, vamos dizer assim, né? Foi uma pessoa muito respeitada na Itália, né? Por isso que ele chegou onde chegou, porque ele evidenciou suas qualidades em combate. Inclusive, teve um deslocamento que ele não estava satisfeito, ele saiu do posto de comando dele, juntamente com alguns oficiais, e advertido que esse local era perigoso, ele não tomou conhecimento. Ele deslocou-se levando estilhaço de granada de um lado e de outro, mas chegou no ponto que ele queria, por isso ele recebeu uma medalha chamada Cruz de Combate Segunda Classe. Ele não entrou em combate direto com o inimigo, mas ele sofreu bastante, né? Consta também uma outra história interessante, que os americanos foram fazer uma visita ao posto de comando do Marechal Mascarenhas, que era na localidade de Porreta Terme. É uma cidade que tinha, em época de paz, né, uma água mineral quente, muito boa, uma água quente, que era uma fonte de repouso, assim, um local muito aprazível, né? Ainda é até hoje. Então, quando esse local ficava praticamente nas vistas de Monte Castelo, aí como é que se evitava o bombardeio? Havia um equipamento chamado gerador de fumaça, que é um dos equipamentos mecânicos que você coloca uma substância química e ela produz uma fumaça. Certo? Então, com isso, esse local era aquela neblina toda hora, para impedir que enxergassem as nossas instalações. Mas, de vez em quando, dava um vento, uma coisa, aí dava um tiro, caía perto, nunca tinha assim, graças a Deus, nunca acertaram, né? Mas o comandante dos americanos esteve lá e começou a notar que caía uma granada ali, outra acolá, nas proximidades. Aí teria dito para o Marechal Mascarenhas: Marechal, General Mascarenhas, o senhor não acha que o seu posto de comando está muito na frente? Aí disse: não,
Daqui é para frente, recuar jamais, não vou recuar, né? Ele queria que ele recuasse o posto de comando, né? Perfeito. Mas ele se negou, disse, não, daqui para frente, ninguém vai para trás, não. Né? General, deu certo. Uma última pergunta é sobre o reconhecimento, né? Acho que isso é muito importante, a gente está lembrando aqui, os nossos heróis foram defender a nossa pátria, defender a liberdade, porque se os alemães ganham a guerra, né, o que é que seria do Brasil, o que é que seria de muitas democracias? Ali era um regime autoritário, né, um regime fascista, e os nossos pracinhas, né, defenderam a nossa pátria, defenderam a democracia. O reconhecimento demorou, mas depois houve um reconhecimento em termos de remuneração para aqueles que tinham ido e que não eram das tropas regulares, porque ali também entrou gente que não era das tropas regulares do Exército, né? Ou todo mundo que foi para lá já era de tropas regulares. De qualquer maneira, qual o reconhecimento e o que falta ainda? Na sua opinião, o que é que se poderia fazer mais ainda para que esse reconhecimento fosse justo, né? Em relação à história de vida dessas antes pessoas? de entrar nesse detalhe, para não deixar nossos ouvintes com uma certa curiosidade, que eu falei que eu ia falar, né? Tá. Depois de Montese, Monte Castelo Montese, né? Em abril, né? Abril nós entramos assim numa fase que nós chamamos na linguagem militar de aproveitamento do êxito, né? Tá. Em que as tropas inimigas não terão tempo de se organizar. Então constatou-se que tinha uma divisão alemã preparando-se para bater em retirada. Tá. E a tropa brasileira, rapidamente, por decisão do Marechal, ela motorizou-se, pegamos todos os veículos de transporte e de logística, embarcamos a tropa de infantaria e cercamos, né, essa divisão alemã. Então, é um feito assim considerado notável, porque nós fizemos a captura, né, de 20 mil homens. Né? Quer dizer, o efetivo em combate, só para ter uma ideia, o nosso efetivo em combate, que efetivamente estava em combate, eram 15.069. Né? Porque você sabe que quando morre gente, você tem que ter um recompletamento. Então, no depósito pessoal, nós tínhamos lá 10 mil homens de reserva. Tá. Mas em combate nós tínhamos 15 mil. E nós capturamos 25.334 homens. Mais do que a nossa tropa, né? Quase o dobro, né? Quase o dobro, né? Então, isso aí foi um feito considerado assim notável, né? Agora, como você bem sabe também, na época, né, que a tropa da FEB estava na Itália, o Brasil estava no Estado Novo. Né? Era uma ditadura. Uma ditadura, né, comandada pelo Getúlio Vargas. Isso. Então, o Getúlio Vargas ele teve receio, né, que essa tropa que estava lutando em prol da restauração da democracia na Europa, né, ao lado dos países tradicionalmente aliados, desse o golpe, né, vamos dizer assim, derrubassem o Getúlio. Né? Na verdade, não foi nem preciso, porque ele caiu mesmo por circunstâncias políticas. Né? Mas, com isso, quando a FEB chegou no Brasil, ela foi assim desmobilizada muito rapidamente. Não houve assim uma dessensibilização, não houve uma preparação para a pessoa ir para a reserva, porque o grande efetivo de recrutas, né, de pessoas não estabilizadas, também era grande. Por exemplo, da parte de oficiais, né, os oficiais oriundos de CPOR, NPORs, que foram preparados assim bem rápido para ir para a Itália, eles não eram oficiais de carreira. Esses oficiais, e particularmente os sargentos temporários, na sua totalidade, foram aproveitados. Nós não poderíamos perder, né, a experiência de oficiais e sargentos que entraram em combate. Então, esse pessoal entrou na carreira regular do Exército. Os recrutas não, né? A parte de recruta não teve como estabilizar, né? E esse pessoal também teve outro detalhe, né? As tropas que estavam no Brasil, existiu uma certa ameaça, né, de ações no nosso litoral, aqui, particularmente no Nordeste. Então, foi constituído um grupamento chamado de Combatentes do Litoral, que pegou Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, particularmente esses estados. Né? Inclusive, isso ensejou a criação da 10ª Região. A 10ª Região Militar foi criada... Não existia, então, nesse período? Não, a 10ª Região Militar não existia. A 7ª Região de Recife comandava todas as tropas de Pernambuco até o Piauí, vamos dizer, até o Maranhão. Né? Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial,
para articular essas defesas do litoral. Não se falava ainda em FEB, estamos falando aqui 42 ainda, né? Okay. Foi criada uma brigada de infantaria, já nessa doutrina americana, a 3ª brigada. Mas essa brigada só funcionou 4 meses, porque a brigada não tinha condições logísticas. E quem faz a logística é a região militar. Sim. Aí foi extinta essa 3ª brigada e criada a 10ª região militar, em 17 de setembro de 42. Okay. Né? 42. A nossa região vai fazer 83 anos, né? Entendeu? Ela está par e passo aí com o início das operações militares, né? Então, com isso, esse pessoal do patrulhamento do litoral, na hora de obter, né, alguns direitos, por exemplo, quem era funcionário público poderia se aposentar com 25 anos, okay. Né? O pessoal que foi ferido tinha lá uma gratificação tal. Isso tudo é uma legislação civil, não tem nada, não foi o Exército que ficou organizando isso, foi o povo, né? Foi o Congresso Nacional. Okay. A partir de 1950, uma série de leis, né? Obviamente que não eliminou o problema, né? Tanto consta que nas vésperas da Constituinte, né, lá chegou aos ouvidos do Dr. Ulisses, né, Guimarães, que era o grande responsável pela Constituinte, que tinham pracinhas ainda na Rua da Amargura, passando necessidades, né? Estamos falando de 1988, né? Portanto, já há bastante tempo, né? E aí foi criada uma pensão, né? Uma pensão no posto de equivalente a um valor de segundo-tenente, na época eram uns R$1.800, okay. Que deram para algumas pessoas, né? Então, esses pracinhos nossos já estão extintos. Aqui no Ceará só temos um, né? Só temos um. Tem um vivo ainda. No Brasil todo tem eu pertenço ao Instituto Histórico, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, né? Sou sócio correspondente. Tem um confrade nosso que está encarregado, se voluntariou para fazer um censo, né? Uma espécie de censo. E ele manda de vez em quando para nós, né? Então, pelo último boletim que eu recebi no começo no meio do ano, tinham 45 combatentes, integrantes da FEB vivos, né? FEBianos, que atravessaram o Atlântico, né? Que entraram na Itália. O litoral não foi objeto da pesquisa dele, né? O combatente do litoral, né? Esse sobrevivente nosso aqui é soldado, foi soldado, né? Porque os oficiais são mais velhos, né? O general Tasto faleceu, mesmo com 90 e poucos anos, mas ele já tinha 30 lá, né? Então, em Brasília tem um oficial, caso raríssimo, ele está com 107 anos, né? Ele foi sargento lá, né? Foi promovido por bravura a tenente, lá mesmo, pelo próprio Marechal, e mora em Brasília, tem 107 anos, acho que é o mais longevo, né? Mas esses pracinhos todos, daqui a pouco tempo, né? Daqui a curto prazo, não existirá mais nenhum, né? E tudo que nós fizermos a única coisa que nós podemos fazer são esses memoriais, esses espaços culturais, né? Para não deixar essa história perder, né? Existe já uma certa bibliografia sobre isso, né? O Exército Brasileiro, através da Biblioteca do Exército, aí, se eu não me engano, na década de 80, 90, tinha muito combatente de altos postos ainda vivos. Ele fez uma coleção belíssima, que acho que está até disponível para download, a história, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, história oral. Então, colheu depoimentos, né? Foi feito livros, né? São 12 volumes. Depois a gente pode até dizer para você aí, para você divulgar qual é o link. Excelente. Aí tem depoimentos, aí você ouve depoimentos de quem era coronel, de quem era capitão, de quem era soldado, né? E aqui o doutor Silas Munguba, é um famoso doutor, tem uma avenida, né? Ele foi um soldado, foi soldado lá, na FEB, Silas Munguba, né? Histórias engraçadas. O doutor Silas Munguba, né? Esse dentista, doutor Ximenes, né? Que a gente chamava de doutor Ximenes, dentista, ele foi que criou, sugeriu, né? Apresentou para um Câmara de Vereadores o projeto de trocar o nome da Montese. Montese, ela tem uma irmandade com a Comuna de Montese. A Comuna de Montese, eu estive lá em 2022, né? É um vilarejozinho pequeno, né? Deve ter 5.000 pessoas, mas tem o síndaco, né? Quer dizer, uma espécie de prefeito, usa uma faixa com o emblema da cidade. E eles consideram irmão da cidade de Fortaleza aqui. Olha aí, né?
Tanto que o prefeito da época, né, enviou um representante lá, em 2022, nós tivemos lá uma pessoa. Né? Nós temos aqui o Instituto Montese, que é uma entidade tipo um OCIP, né, que divulga lá no meio estudantil. Né? Sempre que possível, a gente faz umas formaturas, umas solenidades no bairro de Montese, apoiando essa comunidade. Né? Excelente. Tá bem? Excelente, muito bom. Acho que nós aprendemos muito aqui com o general Lima Verde, que é um homem da história, né? Um homem da geografia, um homem que conhece aí a história militar e tem dado a sua contribuição, não só ao Exército, às Forças Armadas, mas à sociedade brasileira, onde passou sempre atuando com muito destaque, muita importância em tudo que faz. Muito obrigado, general Lima Verde, prazer enorme tê-lo aqui, e acho que a gente tem que sempre lembrar esses heróis brasileiros, nossos pracinhas, né? Isso não pode sair da nossa memória, isso não pode sair da nossa história, porque graças a eles nós hoje vivemos numa democracia, graças a eles os aliados venceram a guerra, eles deram a sua contribuição e isso foi fundamental para a história também do nosso país. Muito obrigado, sua participação muito importante para todos nós. Eu queria só, para materializar nosso encontro, e presentear com essa moeda aqui. Beleza, tá? Bote a mão aqui, que é a palma da mão, a outra mão, pronto. Tá bom? Que beleza, olha aí. Tá bem? Olha aí. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Cobra fumou. Dessa forma, nós encerramos mais um podcast, Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E na próxima semana nós vamos voltar com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.